Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Que alegria poder compartilhar da palavra do nosso Deus com vocês mais uma vez. E eu queria fazer menção do texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Eu queria falar nessa noite sobre casamento, uma perspectiva bíblica. O mundo tem suas próprias perspectivas sobre o casamento, tem suas filosofias sobre casamento, mas como cristãos, nós olhamos para a Sagrada Escritura e definimos o que é de fato um casamento. Então abram comigo em Mateus, capítulo de número 19. Nós iremos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo de número 9. Mateus 19, versículo de número 3 até o versículo de número 9. Diz assim a Sagrada Escritura: Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, e perguntaram: É lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que é que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar sua mulher? Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Meus irmãos, o texto que nós lemos contém uma resposta de Jesus a uma pergunta dos religiosos da sua época a respeito do divórcio. A parte mais interessante para mim é perceber que antes de Jesus responder a pergunta sobre o divórcio, Jesus faz questão de falar sobre o casamento. Eu pessoalmente estou convicto de que a atitude de Jesus aqui acaba revelando que aquelas pessoas mais precisavam, o que aquelas pessoas mais precisavam era uma definição clara, uma compreensão clara do que é o casamento. Jesus fala primeiro sobre o casamento, antes do divórcio, porque aquelas pessoas necessitavam ter uma visão correta do casamento. E eu suspeito que a maioria das pessoas do nosso tempo também precisam de uma definição correta sobre o que é o casamento. Basta nós olharmos, meus irmãos e queridos amigos, para a quantidade de divórcio que nós tomamos diariamente conhecimento. E muitas vezes pelos motivos mais absurdos possíveis. Eu li um artigo recentemente de uns advogados que eles revelavam alguns motivos que casais chegavam para eles, na verdade, pedindo divórcio. Curiosamente, tinha uns pedidos meio inusitados. Por exemplo, tinha um que dizia que a mulher pediu divórcio porque o marido insistiu em levar a sogra para a lua de mel. Então a mulher imediatamente pediu divórcio. Eu sei que tem pessoas que amam muito sua sogra, eu particularmente amo muito a minha. Mas levar para a lua de mel... Outro foi interessante porque a mulher argumentou que o marido dela era bonito demais e que, portanto, ela não tinha mais confiança que ele seria fiel a ela. Então, por ele ser bonito demais, ela pediu divórcio. Mas o caso mais curioso que eu li, dos muitos,
foi de uma mulher que solicitou o divórcio do marido, porque ela pegou conversas do marido no WhatsApp, falando mal com os amigos dos cachorros dela. Então ela não suportou e disse: não, é impossível que o meu marido fale mal dos meus cachorros. Não, então não tem condição, eu tenho que me separar. Meus irmãos, eu sei que esses motivos são bem inusitados, mas acaba revelando, meus irmãos, a situação do nosso mundo atual e de como as pessoas tratam o casamento. Umas pessoas, muitas delas, veem o casamento como indesejável. Não, eu tenho minha carreira, eu lá vou me prender a homem, eu lá vou me prender a mulher, para depois eu ter que dar satisfação se eu tiver que voltar para casa ou se eu tiver que sair de casa. Não, eu quero a minha liberdade. Outras pessoas vão tratar o casamento como descartável. Elas já começam pensando: olha, a gente vai casar, mas aí se não der certo, separa. E elas muitas vezes entram no casamento para tentar dar certo e não fazer dar certo. Porque o casamento entre dois pecadores, a pessoa tem que tentar fazer dar certo. Porque a própria natureza de um coração e do outro, que são pecadores, vai trazer todo tipo de conflito. Casamento não é um mar de rosas. É por isso, meus irmãos, que a resposta de Jesus aos religiosos do seu tempo acaba sendo extremamente útil para as pessoas do nosso tempo. E na resposta de Jesus nesse texto, nós aprendemos pelo menos 3 princípios que não apenas definem o que é casamento, mas também norteia um casamento dentro dos padrões bíblicos. Em primeiro lugar, o casamento tem origem em Deus. O casamento tem origem em Deus, tem origem divina. Note o que é que o texto diz no verso 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio... Notem 2 palavras interessantes aqui, meus irmãos, 2 palavras bem interessantes: Criador e princípio. Meus irmãos, o autor aqui está redigindo a resposta de Jesus, apelando para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis traz a gênese, a origem de todas as coisas, do sol, do universo, de tudo que existe, que tem forma, que tem matéria. Começa sendo narrado nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, deixando muito claro que a ideia de casamento é tão antiga quanto a criação de todas as coisas. Casamento, meus irmãos, não é uma questão de contrato social. Casamento não é uma questão de desejo sexual. Casamento, meus irmãos, não é uma questão de estabilidade financeira. Ah, eu vou procurar uma árvore que tem sombra. Quem foi aqui a mãe que, na loucura do materialismo, não diz para a sua filha: minha filha, procure uma árvore que tenha sombra, não vá casar com lascado não. Mas quando nós olhamos para a resposta de Jesus, nós aprendemos que o casamento, ele não é baseado no que uma pessoa pode dar ao outro, no que um sentimento pode dar para o outro. Não, o casamento existe um padrão criacional e espiritual. O casamento, meus irmãos, não tem origem na terra, mas sim no céu. Essa é a ideia de casamento. Não foi os homens que inventaram o casamento. Não. Agora nós devemos nos perguntar: por que Deus criou o casamento? Se o casamento está enraizado lá em Gênesis, tão velho quanto o sol, tão velho quanto as estrelas, tão velho quanto a terra, por que Deus criou o casamento? Quando nós lemos, meus irmãos, os capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, enquanto nós percebemos que Deus está criando tudo, tem uma frase que é repetida. Se você é um leitor atento da Sagrada Escritura, você vai perceber que quando Deus termina o primeiro dia separando luz das trevas, Ele diz: ficou bom. No segundo dia, bom. Terceiro dia, bom, 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 bom. Sétimo dia, cria-se o homem à imagem e semelhança de Deus. Então Deus diz assim: ficou muito bom. Quando Deus termina de criar todas as coisas e olha para o fruto das suas mãos, Ele diz: ficou muito bom. Só que depois
ele diz que uma coisa não ficou boa. Olhem comigo, Gênesis capítulo 2, verso 18 e depois o verso 21 e 22. Olha o que Deus diz. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu, tirou uma das suas costelas e fechou no lugar a carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e levou até ele. Uma coisa não havia ficado boa em toda a criação: o homem estava só. E então Deus vê que algo não ficou bom, e então ele decide o quê? Deixá-lo bom. E então ele cria o casamento. Nós temos aqui, meus irmãos, a história do primeiro casamento. Deus não apenas criou o casamento, mas esse mesmo Deus é a testemunha, é o juiz desse casamento. E não importa se o seu casamento foi celebrado por um padre, por um pastor ou por um juiz, na igreja ou no cartório, se você casou com um crente ou é um casal de descrente, o seu casamento foi feito segundo a vontade de Deus. E Ele vai fiscalizar, como testemunha de todos os casamentos, Ele vai fiscalizar se nós estamos realmente honrando os votos que nós fizemos em Sua presença. E Ele nos disciplinará se deixarmos de cumpri-los. Quando nós olhamos, meus irmãos, nesses 2 capítulos iniciais que Jesus está citando, nós percebemos que o casamento é criado por 2 razões, 2 simples razões. Primeiro, companheirismo. Quando Adão está dando nome aos animais, no capítulo 2, o texto faz claramente a menção de que Adão não encontrou um par para ele. Todos os animais tinham os seus pares, mas não havia nenhuma criatura que fosse idônea a ele. Deus queria trazer a Adão companheirismo. Veja aqui o texto que ele diz aqui: far-lhe-ei uma auxiliadora. Você sabe a palavra auxiliadora aqui no hebraico é aplicada para quem? Para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o nosso auxiliador para fazer a vontade de Deus. Deus criou a mulher porque somente com a mulher Adão conseguiria cumprir o propósito de Deus para a vida dele na criação. Era necessário que Adão tivesse uma companheira para ajudar a cumprir os mandatos que Deus deu a eles 2. E meus irmãos, note que quando você olha para Gênesis, Deus criou homem e mulher iguais. Eles têm a mesma dignidade, a mesma, mas com funções diferentes. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas com funções diferentes. Eva precisaria ajudar a Adão a concluir a obra que Deus havia encarregado ele de cumprir. E somente com a ajuda de Eva seria possível. A mulher é importante demais, meus irmãos, na criação. Tem o mesmo valor do homem. Não existe na Bíblia esse negócio de homem ser melhor do que mulher e mulher ser melhor do que homem. Tudo isso é fruto das distorções da nossa cultura. Homem e mulher são amados por Deus. Ambos têm o mesmo valor para Deus. O que eles têm são papéis diferentes a executar. Cada um tem o seu papel. E se esses papéis não fossem mantidos, se o companheirismo fosse perdido, como a gente vê no caso da tentação, no caso da queda e após a queda, as coisas fracassariam, meus irmãos. As coisas terminariam ruim. Então esse companheirismo ajudaria Adão a cumprir a obra dele, mas também o casamento, meus irmãos, e não esqueça disso. Adão recebeu uma ordem de quê? De encher a terra. Deus disse a Adão: cresçam, se multipliquem e povoem a terra. Deus sabia que se ele tivesse criado 2 Adão, a humanidade estaria extinta. E mesmo que um Adão dissesse: não, eu sou mulher, o problema do útero permanece. Só há como gerar vida em um útero.
E por mais que você diga, Moisés, mas estão fazendo úteros artificiais. Na criação não tinha. Não tinha. Era necessário uma mulher e um homem para que 23 pares de cromossomos, um do outro e o outro, isso é biologia, eles estivessem juntos e gerassem uma vida no útero da mulher. Se Deus tivesse criado 2 homens ou 2 mulheres, a raça humana estaria extinta, como os dinossauros. Mas veja, meus irmãos, Adão jamais iria conseguir se reproduzir sozinho. Não tem como os seios de Adão criarem leite, uma ferramenta tão necessária para a criação de um filho. Então, meus irmãos, Deus criou o casamento para o companheirismo, para povoar a terra, e para que esse companheirismo de Adão e Eva e o povoamento da terra se criasse uma cultura que glorificasse tão somente a Deus. Diante disso eu vejo 2 lições para as nossas vidas. Primeiro, Deus usou o casamento para encher a terra, e hoje Ele usa o casamento para transformar o mundo. Não há nada de mais extraordinário, meus irmãos, e mais poderoso do que o pai e uma mãe temente a Deus, criando filhos tementes a Deus. Nós vimos ontem, de forma muito clara, o pastor Aurivan pregando aqui sobre a influência de Lameque, sobre a influência de Enoque. Quando você ensina, meus irmãos, quando você vive, quando os seus filhos olham para a sua conduta, olham para o seu ensino sobre o Evangelho, eles são impactados, meus irmãos, eles vão levar isso para a escola, eles vão levar isso para os trabalhos, eles vão levar isso para a sua outra família. Seus netos serão pessoas tementes a Deus por causa das sementes que vocês plantarem em seus filhos. É por isso que é tão importante, meus irmãos, o casamento, porque através do casamento nós podemos mudar uma cultura inteira, dando para a sociedade filhos tementes a Deus, filhos que honram a Deus em todo e qualquer local onde eles estejam. Filho nunca vai ser um atropelo, não. Filho sempre será uma bênção, meus irmãos, em nossas vidas. Lembre-se, a forma como você vive o seu casamento será transmitida aos seus filhos pelo exemplo. E eles vão transmitir aos seus netos. E é assim que sucessivamente a sociedade vai sendo mudada. Mas eu também aprendo aqui, meus irmãos, que se Deus é o criador do casamento, eu preciso deixar que Ele me diga como conduzir os nossos casamentos. Se Ele é o criador, e quando nós compramos qualquer objeto, a primeira coisa que a gente faz é olhar o quê? O manual. Se Deus é o criador do casamento, então nós precisamos conhecer a sua palavra para não usarmos o casamento de forma inadequada. Oi. Eu acho que é essa. Então acho que deve ser. Oi. Se quisermos, meus irmãos, voltando, ter casamentos equilibrados e felizes, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Não vá para o último psicólogo que está sendo conhecido aí por tratar casamentos, não. O manual para termos um casamento feliz e duradouro é a palavra de Deus. É ela, meus irmãos, que nos ensina a resolver conflitos em nosso casamento. Somente ela tem a sabedoria do alto. Devido ao pecado que habita no coração do homem e da mulher, do marido e da esposa, a gente nunca vai ter um casamento perfeito nesse lado da eternidade. Nunca haverá um casamento perfeito aqui, porque somos pecadores. Mas, meus irmãos, se olharmos para o ensino bíblico, teremos pelo menos casamentos felizes, apesar de imperfeitos. Tão somente atentando para a palavra de Deus.
Então, em primeiro lugar, o casamento tem origem divina. E se tem origem divina, eu preciso olhar para a palavra de Deus, para o que Deus disse sobre o casamento, para que eu possa viver como de fato Ele quer que eu viva. Em segundo lugar, o casamento, verso 5, é entre um homem e uma mulher. O casamento não tem apenas origem divina. O casamento é entre um homem e uma mulher. Olha o que é que o texto diz no verso 5. Por isso, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Meus irmãos, hoje é bastante comum a gente ver em nossa cultura movimentos políticos, movimentos filosóficos, defendendo certos tipos de relacionamento como um casamento. Por exemplo, recentemente a gente viu na grande mídia aquelas pessoas defendendo que um casamento pode acontecer entre 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher, o famoso trisal. E a gente viu que a grande mídia, meios de comunicação, levaram essas pessoas para dar entrevista, para mostrar como é, porque na cabeça deles, qualquer tipo de relacionamento pode virar um casamento. E nós não estranhemos, meus irmãos, de forma alguma, que cedo ou tarde apareça uma bendita pessoa defendendo que um casamento pode acontecer entre o pai e a própria filha, entre um tio e a sobrinha. Por quê? Porque, meus irmãos, se não existe verdade absoluta sobre o casamento pode acontecer ao gosto do freguês. E como diz aí, o ditado, toda forma de amor é válida. Mas, meus irmãos, como crentes, nós admitimos que existe sim uma verdade absoluta sobre casamento, e ela se encontra na Sagrada Escritura. E o texto que nós lemos, esse versículo especial, o verso 5, ele traz pelo menos 2 elementos básicos sobre o casamento, entre um homem e uma mulher. Primeiro, o casamento envolve uma separação social. Olha o que é que o texto diz: deixará pai e mãe. Meus irmãos, Deus ordena que as pessoas se casem e saiam da família dos pais, da casa dos pais, para formar uma nova família. E a ideia de deixar pai e mãe aqui não é apenas o sentido de mudar de casa, um sentido geográfico, não. O sentido aqui envolve deixar de depender dos pais emocionalmente e financeiramente. A ideia do casamento é essa. E, meus irmãos, existe uma quantidade muito grande de jovens casais que ignoram essa verdade. E, infelizmente, muitos pais ajudaram nisso. Infelizmente. Pais que permitem, por exemplo, que os filhos casem e venham morar dentro de casa. E aí, pais que bancam tudo no casamento dos filhos. Dinheiro, a feira, tudo. Meus irmãos, qual é o problema disso? Talvez alguém diga, qual é o problema? Se papai tem condição de bancar, qual é o problema? Meus irmãos, é bem simples. Deus mandou sair da casa dos pais e formar sua própria família. Não é bem simples isso? Está aqui no texto. Deixa pai e mãe, se une a sua mulher. Uma nova família. Está bem simples. Mas como se isso não fosse suficiente, eu quero que vocês percebam os inúmeros problemas que nós vemos na prática quando o jovem casal ainda continua sob a tutela e a dependência dos pais. Os pais vão interferir, meus irmãos, em tudo na vida do casal. Em tudo. Porque o pai acha que porque está ajudando em tudo, então ele pode meter o dedo. E aí, meus irmãos, o casal vai ter problema em todas as áreas, até na criação de filhos. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi nos meus poucos 40 anos de vida, é que avós são especialistas em estragar meninos, seus netos. Avós são especialistas em estragar os netos. Eu até vejo algumas formas de educação hoje dos avós, né? No meu tempo a educação a pedagogia era um negócio meio complicado, digamos assim, à luz da modernidade. E hoje os avós querem que os pais ensinem os filhos nas cantiguinhas, mas no tempo deles era no cipó de goiabeira. Agora imagine só,
Se os avós têm capacidade de desmantelar um neto morando em outra casa, imagine vivendo na mesma. Meus irmãos, o casal nunca vai amadurecer emocionalmente se estiver sempre sobre a tutela dos pais. Porque sempre o marido, a esposa, o pai ou a mãe da esposa do marido vai querer, meus irmãos, enfiar o dedo na conversa. Aquele ditado diz: quem casa, quer casa. É o ditado mais verdadeiro que tem: quem casa, quer casa. Eu sei que como pais, nós achamos que nós sabemos o melhor para os nossos filhos. E a gente quer sempre eles perto, né? Mas nós precisamos deixar eles governar suas próprias famílias. O que nós podemos fazer é treiná-los para quando esse dia chegar, eles estejam preparados para governar uma família. Hoje em dia, uma mãe está em casa, faz tudo, está lá uma cabrichola de 12 anos, deitada até 12 do dia, se levanta, vai mexer no WhatsApp, e uma pia de prato para lavar, uma casa para varrer, um pano para passar. Está lá o abençoado, lá um bocado de coisa para fazer, a mãe dentro de casa, está lá o abençoado, jogando videogame, até altas horas, sem dar um prego numa barra de sabão dentro de casa. Às vezes nós não percebemos, não, a gente não vai viver para sempre não. Se o curso da vida acontecer naturalmente, você vai morrer antes que seus filhos. E aí vocês vão deixar que os seus filhos não saibam viver, não sabe sequer passar um ovo, fritar um ovo. Nós precisamos, meus irmãos, treiná-los com tarefas domésticas, ensinar o menino a ser homem e a menina a ser mulher, para que quando chegar o tempo, eles não tenham dificuldades de manter um relacionamento. Eu sei que morar com o pai e mãe, sendo casado, cedo ou tarde vai trazer problemas. Pode ter certeza. Tem uma história que define bem essa situação. Diz que um recenseador chegou, bateu na porta de uma casa, aí o marido saiu. O marido estava naquelas crises de TPM, sei lá o quê. O marido também tem uns momentos ruins, né? Disse: pois não. Ele disse: não, é porque eu sou um recenseador e... Como é o nome do dono da casa? Sou eu mesmo. Como é o seu nome? Adão. Certo? E o nome da sua esposa, Eva? O recenseador riu logo. Mas não me diga que tem uma cobra aí dentro. Tem sim, minha sogra mora comigo. Porque, meus irmãos, haverá conflito. Vocês não viverão para sempre. E vocês vão deixar filhos que não sabem viver a vida, por negligência sua, por achar que dá tudo a eles, prover tudo para eles. Você está fazendo bem? Não, você está estragando. Você está entregando para o mundo uma pessoa que não vai saber se virar, que não vai saber lutar. Então, meus irmãos, casamento envolve separação social. Casou, casa da mamãe só no domingo. Esse negócio está esperando que todo dia a mãe ligue para fazer almoço. É coisa preguiçosa de mulher que não quer fazer comer. Segundo, casamento também envolve uma união sexual. Olha o que é que o texto diz: se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. União aqui é união sexual mesmo. Você se separa socialmente do pai e da mãe e se une sexualmente com sua mulher. Meus irmãos, uma parte fundamental do casamento, além, é claro, do temor a Deus e do companheirismo, é a sexualidade. É uma parte essencial, meu irmão. O sexo não foi apenas feito para povoar a terra. O sexo também, meu irmão, foi feito para unir fisicamente o casal. Para unir fisicamente e a partir desse ato, eles desfrutarem prazer um do outro. Agora, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente não pode fazer, sabendo disso, é divinizar o sexo. Divinizar o sexo. Fazer dele um ídolo. E normalmente essa falha acontece apenas com os homens. Claro que eu admito que existem mulheres que também pecam nessa área, mas é mais difícil. O homem é mais fácil tornar o sexo um ídolo. Tem maridos que querem se separar da sua esposa por falta de sexo. Se realmente tiver faltando sexo, isso é um caso grave, um problema sério dentro do casamento. Mas a maioria das vezes, meus irmãos, é porque o cara às vezes não entende a situação. O cara
Está lá, todo dia lá, a mente do homem funciona diferente. Mas a mulher está com casa, menino, as TPM, os períodos complicados, muitas delas às vezes trabalham, aí fica difícil, né? Fica difícil a mulher com a vida toda preenchida pensar com a mesma facilidade que o homem pensa sobre sexo. Tem até uns memes, uma vez eu vi, o cara chegava e dava um cheiro da mulher, não amor, hoje eu estou cansado, pois amanhã eu vou fazer tudo. Aí o cara vai, vira a mulher mesmo, faz tudo dentro de casa, quando chega de noite a mulher, amor, só, sai daqui que eu vou dormir. Porque, meus irmãos, trabalho de mulher é a melhor definição de que não há nada de novo debaixo do sol. Tem a mesma pia todo dia, tem a mesma casa todo dia, tem as mesmas dificuldades com criança todo dia, e para algumas tem aquele bendito trabalho todo dia. Nada de novo debaixo do sol. Agora, meus irmãos, eu desconfio que esses danadão, isso aqui é uma opinião própria, eu desconfio que esses danadão que querem todo dia, eles se pegaram uma mulher que eu vou saber se ele vai aguentar o rojão. É quase certeza, meus irmãos, esse caba correr. Porque se tem uma coisa que os homens fazem nessa hora é propaganda enganosa. Então, meus irmãos, eu quero me dirigir aos homens nesse momento. Nunca esqueça que o sexo é temporário. Não vai ter sexo na eternidade, não. Nós vamos ter uma coisa melhor na eternidade. Nós vamos ter o prazer de desfrutar da presença do nosso Criador na pessoa de Cristo. Nós teremos o prazer de habitar num mundo sem dores, sem constrangimentos, sem temores, sem ansiedades. Essa é a maior de todas as bênçãos. E nós encontraremos prazer em Deus disso. Se o fundamento do seu casamento, que é homem, for o sexo, o que é que vai acontecer quando você não puder mais? Porque um dia não vai mais dar certo, não. Não vai, você vai tentar, você vai lutar, mas não vai mais dar certo. Não vai mais funcionar. Acabou. Como dizia, acabou-se o que era doce. Não tem mais jeito. E aí, vai se separar? Vai acabar o casamento? Porque não tem? Mas por outro lado também, eu quero também me dirigir às mulheres. Quero me dirigir às mulheres. Negar ter relações. Usar isso como moeda de troca, ou pior, como um castigo, por ele ter feito ou não uma coisa para você, também é pecado. Não primeiramente contra o seu marido, mas contra Deus. Porque Deus manda que homem e mulher se unam sexualmente. O texto é muito claro aqui: unirá a sua mulher. Tem um texto que é interessante, eu quero frisar ele aqui como um subponto. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 25. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 e 5, que só deve haver interrupção da intimidade do casal por comum acordo. Olha o que é que diz 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Digo que por causa da imoralidade sexual, cada um tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim como o marido também de igual modo não o tem sobre o seu próprio corpo. Não se privem um do outro, a não ser talvez por consentimento mútuo, por algum tempo, para depois para se dedicar à oração. Depois retornem à vinda conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O que Paulo está dizendo aqui, que o sexo é uma defesa contra a imoralidade sexual e o adultério. Paulo está dizendo, olha, para que vocês não vivam em imoralidade sexual, cada um tem a sua esposa e cada um tem o seu marido. Porque Satanás vai usar. Meus irmãos, o desejo sexual é lícito dentro do casamento. Fora do casamento não, antes do casamento não, mas dentro do casamento. O desejo sexual é algo lícito. E reprimir esse desejo abre portas para Satanás tentar o seu cônjuge, sugerindo formas pecaminosas
de satisfazer esse desejo que é verdadeiro, que é um desejo legítimo. Satanás vai sugerir para ele formas pecaminosas. Muitos homens se afundam na pornografia por falta de intimidade com a sua esposa. Muitos homens caem na lábia da mulher adúltera porque estavam, meus irmãos, em abstinência sexual. É claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo aqui que todas as vezes que um homem se afunda na pornografia ou trai a esposa é por culpa da esposa. Não. Homens traem, se afundam na pornografia, mesmo a esposa suprindo ele sexualmente. Mas aí, meus irmãos, nesse caso, a esposa não tem culpa nenhuma. Mas algumas vezes, por capricho delas, elas têm. Meus irmãos, o meu conselho aqui é o conselho de Paulo. Se for para passar um tempo sem ter relações, que seja de comum acordo entre as duas partes e para um fim honroso. O que é que Paulo diz aqui? Para se dedicar à oração. O jejum do sexo, para se dedicar a Deus em oração. Se tiver, meus irmãos, se não tiver nenhum problema físico que impeça esse momento de prazer entre o homem e a mulher, esse momento não deve ser negado. Agora, antes de passar para o terceiro ponto, eu quero dar um conselho agora aos homens. Eu quero voltar para os homens. Não sou mulher, então tenho que falar para os homens. Nunca se esqueçam que a intimidade não começa no quarto de noite, não. A intimidade, meus irmãos, começa logo cedo. Você precisa cuidar da sua esposa. Você precisa fazer ela se sentir amada da mesma forma como você fazia quando namorava com ela. No tempo de namoro, não é verdade? Acaba fazia mundos e fundos, porque queria agradar a namorada. Faça isso no casamento. Faça isso. Ajude a sua esposa no que puder ser ajudado. Mande mensagens para a sua esposa. Revele o quanto você ainda ama a sua esposa. E veja que ela vai despertar o sentido e o desejo por estar com você. Minha esposa, ela sempre gosta de dizer que quando chega em casa está prato lavado, casa arrumada, é porque eu estou com terceiras intenções. Mas isso é um tremendo falso testemunho. Porque realmente eu faço, porque de fato gosto de ajudar. Eu sei o quanto é complicado o trabalho de uma esposa, o quanto é difícil e o quanto é complicado. Terceiro lugar, para a gente encerrar. O casamento, em primeiro lugar, tem origem divina, no céu e não na terra. Os padrões são de Deus e não da terra. O casamento é entre um homem e uma mulher que se separa dos pais para formar sua própria família. E eles se unem sexualmente, não apenas para gerar filhos para a glória de Deus, mas para ter prazer para a glória de Deus também. E em terceiro e último lugar, o casamento foi feito para durar. Origem em Deus, homem e mulher, e feito para durar. Olha o que é que diz versos 6 a 9. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, qual é a conclusão? Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. E então os fariseus trazem de novo a pergunta. Então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem suas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Meus irmãos, os religiosos da época de Jesus, eles tinham dois entendimentos com relação à concessão de divórcio que Moisés deixou. Havia aqueles, como diz no verso 6 aí, que achavam que você poderia se separar por qualquer motivo. Tipo assim, você casou, e aí a mulher no primeiro almoço, o cabo você olhou assim, Deus me livre. Essa mulher não sabe cozinhar não, vou já pedir o divórcio, Deus me livre, vou passar a vida comendo isso, tá doido? Então eles achavam que se a mulher não cozinhasse bem, podia se separar. Mas havia outros que defendiam que apenas uma falha moral na mulher
poderia legitimar o divórcio. Por exemplo, se a mulher passasse a adorar outros deuses, é o caso de Neemias, no Antigo Testamento. Ou se a mulher traísse, tivesse relações sexuais com outro homem. Então ele poderia pedir o divórcio, que é o caso aqui que Jesus está citando. Agora, no entanto, meus irmãos, eu preciso ser bem claro aqui e vocês me entendam. O divórcio não é da vontade de Deus. O divórcio nunca foi feito pela vontade de Deus. Então por que ele deu? Por causa da dureza do coração dos homens. Por causa do pecado do coração deles. Por causa da dureza do pecado no nosso coração. Então Deus permitiu que em alguns casos o divórcio acontecesse. Mas nenhum lugar da Sagrada Escritura mostra a Deus incentivando o divórcio. Pelo contrário, vocês leram aqui no começo, na leitura, Deus diz o quê? Eu odeio o divórcio. Poucas coisas na Bíblia, Deus diz, eu odeio tal coisa. Mas uma delas é o divórcio. Além do caso de adultério, na Bíblia, você vai encontrar também Paulo falando no capítulo 7 de 1 Coríntios, sobre aquelas pessoas que se converteram a Jesus e o cônjuge não se converteu. A esposa é crente ou o marido é crente e o outro não é. Paulo escrevendo no capítulo 7 diz, olha, se você é uma esposa e habita com um marido que não é crente, ele consente, ele quer permanecer casado com você, então não se separe dele, continue com ele. Agora, se ele quiser lhe abandonar por causa disso, deixe que ele vá, porque você foi chamado para a paz. Então, quando um marido abandona a esposa, ou a esposa abandona o marido, não quer mais nem saber, vai embora. E tem aquelas e aqueles, né, que além da traição, do adultério, ainda abandona, né? Vai-se embora. Nesse caso, o divórcio é permitido, esses dois casos. Mas aí, meus irmãos, biblicamente esses não são os dois casos, os únicos dois casos. Esses são os únicos dois casos que é descrito na Bíblia onde o divórcio é legítimo. Mas nunca se esqueçam que a Bíblia, ela foi escrita tratando questões circunstanciais. A Bíblia foi escrita para tratar questões que iam aparecendo. Nenhum apóstolo sentou, eu vou escrever tudo sobre o casamento, eu vou escrever um manual sobre o casamento. Não. Surgia alguma questão e então eles resolviam. Por exemplo, Jesus tratou do divórcio por adultério. Paulo tratou do divórcio por abandono. Por que Jesus não tratou do divórcio por abandono? Porque não perguntaram a ele. É por isso que quando Paulo está falando sobre abandono, no capítulo 7 de Coríntios, ele diz, digo eu, não o Senhor. O que ele quer dizer? Ele está dizendo porque o Senhor não foi perguntado sobre aquela questão, mas ele foi. Então, meus irmãos, há outros casos em que o divórcio é legítimo sim à luz da Escritura. Imagine, meus irmãos, imaginem a cena, mentalizem a cena na cabecinha de vocês, mentalizem a cena. Chega uma mulher para Paulo e para Pedro, para qualquer outro pastor, e a mulher revela que está sendo abusada fisicamente, emocionalmente e sexualmente. O marido é literalmente um opressor, pilantra no melhor sentido do termo. E aí elas perguntam para Paulo e Pedro, eu posso me divorciar? Meus irmãos, qual seria a resposta de Paulo e Pedro, levando em consideração dois textos que eles escreveram? Efésios capítulo 5, verso 25. Paulo, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Pedro, 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à sua esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Pedro aqui dá um ultimato: ou você trata bem sua esposa ou nem sequer ore.
Nem sequer levante as mãos para o céu pedindo alguma coisa a Deus. Agora, meus irmãos, olhando para esses dois textos aqui, sobre como o marido deve tratar a mulher, imagine, com base nesses dois textos, uma mulher perguntando a Pedro e a Paulo se pode se divorciar de um marido que está abusando dela. Qual é que vocês acham que a resposta de Pedro e Paulo seria? É claro que eles iam exortar o marido a cumprir o que a própria Bíblia cria, o que eles escreveram. E se ele continuasse insistindo no abuso, eu tenho certeza que Paulo dizer, olha, vá lá no magistrado civil, denuncie ele e peça o divórcio. Peça proteção e peça o divórcio. A mulher vai ficar casada, muitas vezes com um filho, sobre risco de vida, porque na Bíblia não tem nenhum texto que foi perguntado a Jesus ou qualquer um apóstolo se o marido é abusivo, a mulher tem que aguentar o marido abusivo ou a mulher abusiva, né? Porque o mundo está bem, né? Tem mulher que é complicado. Está entendendo? Mas, meus irmãos, preciso deixar claro mais uma vez: Deus odeia o divórcio. Deus odeia ao divórcio. E eu espero que todo mundo que está me escutando aqui entenda que eu estou falando para crente. Os princípios se aplicam a descrente? Se aplica. Mas eu estou falando para pessoas que temem ao Senhor. Eu não estou dizendo que o divórcio é o melhor caminho para crises dentro do casamento. O que eu estou dizendo é que o seu divórcio, se você quer se divorciar, você precisa arranjar um texto bíblico que dê a você a autorização direta ou indireta para se divorciar. Sem respaldo das Escrituras, não há divórcio legítimo. Nossos casamentos não devem ser regrados pelos nossos sentimentos. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não amo mais minha esposa, mas eu não amo mais o marido, eu devo procurar permanecer casado. Olhe para a Escritura, me encontre um texto na Escritura que diz que porque você não ama mais sua esposa, ou você não ama mais seu marido, você pode se separar. Ache o texto. Ilegal. Mas deixe-me dizer uma coisa a vocês. Em todos os meus anos de leitura e de estudo da Palavra de Deus, eu nunca encontrei um único texto da Sagrada Escritura que dê base para você dissolver um casamento por causa de sentimento. Nunca vi. Se tiver, estarei ali provavelmente em algum canto aqui do culto, ficaria honrado e grato de você abrir sua Bíblia, me mostrar na Bíblia que você pode pedir um divórcio por questões de sentimento. Porque eu não amo mais. Talvez você diga assim, que nem os discípulos pensaram, né? Senhor, se é assim no contexto, se é assim, é bom que o homem toque nem mulher. Se o cara só não pode se divorciar da forma como o cara quiser, então é melhor nem tocar em mulher. Aí Jesus entra na questão. Mas o fato, meus irmãos, é que aqui nós não podemos ser precipitados na escolha de um cônjuge. Moisés, é muito difícil estar casado com quem eu não amo. Agora, tem que aguentar. Tem que aprender a amar. Porque uma vez tendo casado, é por isso que nós precisamos tomar cuidado como a gente escolhe uma pessoa. Porque é para durar, é para o resto da vida. Não vá casar pensando em beleza física, porque vai acabar. A gravidade é cruel. Cruel a gravidade é. Não vá casar pensando em estabilidade financeira, não. Case, meus irmãos, tendo em vista os valores espirituais. Essa pessoa aqui que eu estou orando para mim começar um namoro com ela, ela tem uma visão bíblica sobre o casamento? Ela sabe qual é os papéis de homem e de mulher dentro do casamento? Se não, meus irmãos, se não, não case. Essa sua única atitude salvará você de muitos problemas no futuro. Mas lembre-se, meus irmãos, que acima de tudo, o principal ingrediente para um casamento durar é o perdão. Infelizmente, às vezes, por causa do orgulho de um ou de outro casamento, se dissolve. Mas mesmo tendo razão para o divórcio, o incentivo da Bíblia ainda é o perdão. Eu estava dando aula hoje para os adolescentes sobre o livro do profeta Oséias. E nós vemos que Deus, Ele trata o povo dele como uma esposa. E de vez por outra, o povo abandonava Deus, se prostituía com os ídolos das nações.
e Deus perdoava a esposa e trazia ela de volta. Se você não consegue perdoar, se você acha que não consegue perdoar e você tem um motivo legítimo para pedir o divórcio, você tem um direito. Mas em nenhum canto da Sagrada Escritura você é incentivado. Então por que Deus permite o divórcio? Por causa da dureza do meu ou do coração do outro. É por isso que Deus permite o divórcio. Se você não está em um relacionamento abusivo, correndo perigo, a vontade de Deus é que você perdoe. Você perdoe. Que o Espírito Santo dele nos dê tanto a coragem e a capacidade de perdoar, de pedir perdão. Porque somente através disso é que nós conseguiremos fazer o nosso casamento durar como a Bíblia exige que ele dure. Amém? Então esse é a perspectiva bíblica sobre o casamento. Origem em Deus, homem e mulher que se separam dos pais e se unem sexualmente em um relacionamento que dura até que a morte ou Jesus volte e os separe. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê da sua bondosa graça.